Boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente está começando aqui mais um Promon Compartilha. Esse é um programa de multiplicar o conhecimento da nossa companhia, que a gente começou na pandemia, e ele é um sucesso. Então, hoje a gente está aqui com 4 convidadas muito especiais. Então, eu quero começar pela Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo de Mulheres do Brasil. Muito bem-vinda. Obrigada. Prazer enorme estar com você aqui. A Ana Cabral, que é presidente da Sigma Lithium. Também é um prazer enorme estar com você aqui. A Ana vem liderando um importantíssimo projeto com um impacto social enorme e que está diretamente ligado à transição energética brasileira e mundial. Então é um enorme prazer estar com você aqui. Obrigada. A Belina Moresi, é nossa super diretora de projeto aqui na Promon Engenharia. Muito orgulho ter você aqui, especialmente sentado do lado da Luísa, que é uma referência brasileira e mundial no varejo, tá certo? E a Lígia Pinto, que além de excelente amiga há pelo menos uns 30 anos, né? Ela é diretora de Relações Institucionais do Grupo Mulheres do Brasil e da Sigma, tá bem? Então, bom evento a todos, enorme prazer e muito obrigado de antemão, tá bom? Obrigada a você, Bardella, por nos receber, né, e por ter tido essa iniciativa. Na verdade, a Promon, a Ana, a Fabiana, a todos envolvidos, essa iniciativa, inclusive, de começar esse debate trazendo mulheres protagonistas, né, que trazem inovação e usaram a tecnologia para inovar. Nós agradecemos em nome das mulheres por esse espaço de protagonismo. A gente acha eles inteligentes, né? Porque agora a mulher está na moda. Acho eles inteligentes, né? Que a Luísa fala, a gente dá ibope, né, Luísa? A mulher agora está dando ibope. E agradecer, obviamente, pela oportunidade de estar aqui e a todas vocês. Sejam bem-vindas. Achei interessante que essa conversa une todas vocês, porque o enfoque é tecnologia, inovação, impacto social, transição energética. Então, cada uma de vocês, cada uma com a sua experiência, contribui muito para o assunto, né? Então, começar pela Luísa, e falar de tecnologia para ela, já vi ela falando tantas vezes, eu sei que ela tem um gostinho especial. Não sou tão expert em tecnologia, não. Sim. É uma precursora, inovadora, né, no setor. E a gente elaborou aqui uma questão pensando, o Magalu é uma empresa que há quase 60 anos enfrentou desafios ao longo do tempo, mas é muito bem sucedido e muito sob a sua batuta, a sua liderança, junto com o Fred hoje, e fomentou muito a cultura, o uso da inovação e da tecnologia para enfrentar diversos desses desafios. E na pandemia, você ainda inovou mais. Todo mundo aqui estava com vontade de ouvir um pouco sobre essa sua história e essas suas soluções de pandemia, o que você tiver vontade de compartilhar. Hoje também me fizeram essa pergunta de 2 coisas só vão distinguir um profissional, uma empresa da outra: inovação e atendimento. Não se pode falar inovação sem tecnologia, tá certo? Então, assim, e o digital veio, que é uma cultura, o digital. A gente acha que o digital é um software, é um aplicativo. Não, o digital é uma cultura que veio facilitar e simplificar tudo, né? Então, assim, e a nossa empresa, ela é desde o início muito, assim, inovação para nós é uma cultura já introduzida na empresa. Então, a empresa foi fundada pela Luísa, por causa da minha tia, e em Franca. Franca 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Então, eu fiz questão de manter meu sotaque, portão. Então, assim, é 450 quilômetros daqui. E a minha tia foi vendedora muitos anos numa loja. Uma família muito... Eu já vivi uma vida melhor, mas a minha primeira geração da minha família, que é mãe e tia, já foi muito mais difícil. E ela foi ser vendedora. Antigamente, as empresas do interior não tinha uma loja de setores por pessoas muito ricas da cidade.
que tinha até banco. Interessante isso, né? Quando eu saí no roadshow falando que tinha até banco, os outros me criticavam. Os meu pessoal falavam, ela vai ter que falar que tinha até banco. Mas é verdade. A Casa Higino tinha até banco e a minha tia era vendedora dessa loja. E ela se saiu muito bem, foi a melhor vendedora que já existiu, conseguiu construir alguma coisa, casou, foi para São Carlos. E o sonho dela era voltar, eu estou contando isso por causa de inovação, voltar para a Franca e montar uma loja para gerar emprego para a família. Então, a gente tem propósitos de emprego desde cedo, é a primeira coisa. E a segunda é a inovação. Eu chamo Luísa por causa dela e o Magazine chama Luísa por causa dela, então não é por minha causa. E olha para você, na época só tinha uma rádio na cidade. E ela só tinha um dinheiro para pagar a primeira prestação. Ela resolveu fazer um concurso na rádio para o povo escolher o nome. Imagina como foi isso, a descobertura disso há 67 anos atrás. Então, eu venho de uma família empreendedora e com espírito muito inovador. Então, para a empresa, inovação faz parte do hábito nosso, sempre. Em 91, a gente criou o Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000. Esses dias eu estava com uma pessoa que conviveu muito de perto na cidade, ele era de Carapava e estava fazendo um curso, e eu fui dar uma palestra, ele contou a história. Quando a loja chegou lá, ninguém entendia, né? Não entendia porque a gente fazia marketing. Era uma loja sem produto, que não tinha nem multimídia, funcionava por TV e vídeo. E não tinha, traz a loja do ano 2000. Então, assim, não tinha Facebook. Então, faz parte nossa. A inovação não é um problema para nós. E o Frederico, uma vez, foi fazer um curso para herdeiros na Inglaterra, a McKinsey levou, e tinha cinco herdeiros do mundo todo. E ele falou, primeiro, que ter mãe, passando para a mãe uma empresa grande, já não é normal. Normalmente é homem, né? E, segundo, eles tinham que fazer um legado deles, uma história, e todos reclamavam assim. Mas meu pai não deixa eu fazer. Meu pai, ele falou, o problema da minha mãe é outro. Ela pergunta, só agora? Só agora. Porque não é muito mérito meu, vocês estão entendendo? É uma coisa de nascença, de família, de essência. Então, primeiro é isso. Agora, a inovação e atendimento são as únicas duas coisas que vão diferenciar uma empresa, um profissional. E o que eu tenho mais me angustiado atualmente é que ninguém ainda, a maioria não percebeu o tanto que a Covid mudou o tipo de gestão, o tipo do perfil do profissional, do perfil dos que os nossos filhos, meus já são, mas os nossos netos vão viver, os filhos de vocês vão viver. É um perfil muito diferente do que estava existindo, né? A Suécia hoje voltou com a apostila porque os alunos não estavam se desenvolvendo. Foi a primeira que fez só tecnologia. Agora eu estou numa campanha, eu entro no elevador, o povo está, boa tarde, tudo bem? Isso aqui não pega Wi-Fi, não, viu? Olha para nós. E estou fazendo uma campanha. Porque assim, a tecnologia é muito boa, mas o digital é muito bom, mas ele trouxe isso. Então, a empresa foi desenvolvendo e nós somos um dos poucos cases no mundo que nascemos físico, gente. Eu fiquei 20 anos no balcão vendendo. Hoje me perguntou o que eu mais... Ontem eu fiz uma live de varejo, o que eu mais aprendi no varejo foi empatia. Porque empatia é você trocar de papel com o outro no mundo do outro. Então, assim, eu fiz uma palestra com o Antônio, estava junto, eu estava falando com conselheiros. Eu posso falar a mesma coisa, mas hoje eu vou falar diferente, porque é outro público, né, de conselheiros, né? Então, assim, a própria Egon, que fez esse evento de conselho, antes da pandemia, chegou para mim, mostrou aquele roteirinho que eles fazem bem feitinho. Não, nós vamos entrevistar os conselheiros, nós vamos entrevistar isso, nós vamos entrevistar... Eu falei, peraí, para fazer isso eu não preciso de vocês, não. Eu quero ver o que vai ser o conselho do futuro. E eu não quero saber o que vai ser isso. Isso eu mesmo faço. Né? Aí fiquei mobilizando a Egon Zehnder uns 3 semanas, isso antes do coisa. E aí ele fez um estudo e agora ele apresenta o estudo que ele fez para mim e cobrou. Né? Falei, você tinha que me dar de graça, e que eu fui mobilizando e apresentou no evento do café da manhã. Então, assim, eu estou contando isso para dizer que não é nenhum esforço nosso pensar fora da caixa, sabe? É uma cultura da companhia. E ninguém acha o novo ruim, ninguém acha o novo amedrontado, porque também na nossa empresa a gente admite erros. Errar faz parte do processo. Você só pensa fora da caixa se você largar de ser
perfeccionista, achar que você não pode errar. E aí a mulher tem muitas essas coisas, sabe? Para entrar no conselho, eu preciso me preparar. Ué, vai lá, se não deu certo, eles mandam você embora, mas vai lá. Então, assim, e até na roupa, né? A gente ficou 5 mulheres num apartamento em Miami, quando eu fui ganhar um prêmio da Mulheres do Brasil. E, assim, eu, além dela que eu tive no começo, hoje eu tenho uma personal, porque eu fui muito voltada a trabalho. E que também ela me dá 2 vezes, eu aprendo e multiplico, eu mesmo faço minha maquiagem, aprendo no Instagram e tal. E aí eu amanhecia bem arrumadinha, né? Porque ela já separa tudo direitinho. Os outros falavam, como você está bonita, como você está bonita. Obrigado. Aí você falava para outra, ela falava, comprei baratinho, lá na Zara. Nossa, essa roupa é antiga. Para que nós precisamos falar isso? Nenhum homem fala que o terno é antigo, que comprou baratinho. Sabe? Agradeça, obrigado. E eu tenho feito essa campanha para que a gente possa se auto... Não, tudo na gente tem que ser mas uma culpa, né? Então, essas coisas a gente carrega e que, nesse momento, não dá para a gente ter inovação se a gente não se abrir para entender que o mundo mudou, que os valores continuam. Eu sei que a Promon tem muitos valores. Eu trabalhei muito com ela nas melhores empresas para se trabalhar. O Magazine está há 26 anos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar. E, olha, depois de um ano difícil de lucro, e lá tudo é amarrado a resultado, mesmo assim, a gente pegou o 2º lugar, que até nós estranhamos. Então, assim, então, na realidade, é isso. Eu acho que a gente tem que entender que o profissional mudou e o que mais vai valer, minha gente, é ponta. Vocês têm que ir para a construção, que vocês fizeram o projeto, vocês têm que conversar com os pedreiros, vocês têm que ir ponta. Só para terminar, que eu não quero ficar, eu fui convidada agora para liderar um projeto global da ONU. Eu tive no Quênia agora, na abertura, e eles me convidaram porque vai trabalhar as prefeituras, porque os 17 pilares da ONU não estão funcionando, porque está muito na teoria, muito no papel. Então, eu vou liderar esse projeto das prefeituras. Então, é de baixo para cima. Essa mudança é muito grande, porque quando a gente chega nesses escritórios bonitos aqui, a gente acha que tudo que está dentro de uma sala e de uma coisa é o que acontece lá. E não é isso que acontece. Então, assim, eu tenho trabalhado muito com a equipe. A gente uma das metas nossas é gastar a sola de sapato. E eu fico sabendo de tudo, porque eu tive tanto medo de ficar numa sala que eu tenho uma linha direta com o cliente. E olha que eu tenho 700 e tantos mil seguidores. E eu tenho uma linha direta com a equipe de base desde que eu me entendo por gente. Eu fico sabendo de tudo, 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 tudo. Porque eu não queria... E não é que eles me pedem aumento de salário, isso. A gente tem 5 negociáveis. Então, assim, eu tenho muito medo de perder o contato que eu tive durante 20 anos, que foi o que me ajudou na vida. E agora eu vejo que isso está retomando. Né? Aquela coisa de você estar lá na ponta, de você saber, antes de você fazer um projeto, de você ir lá, de você vivenciar, de você estar sabendo. Então, é uma mudança muito grande. Inovação e atendimento é uma das 2 coisas que vai. E atendimento... Eu sou bem maníaca com isso, né? Eu acompanho o atendimento da companhia e a minha tia era mais ainda. Eu aprendi muito com ela. Ela falava, se chegar um cliente que quer reclamar e o que quer comprar, atenda primeiro o que quer reclamar. Então, assim, eu venho de uma cultura muito forte dessas coisas. Então, é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Respondeu, sim. Vamos fazer um ciclo aí, né, de perguntas. Obrigada. Um monte de coisa que, ao longo da vida, aí, nos últimos 10 anos, eu aprendi com a Luísa. Algumas das coisas ela trouxe aqui hoje. Que bacana. Vou pedir para a Ana... Você, Belina, é a host, né? A hostess, no caso, né? Então, combinei com eles que você espera um pouquinho os convidados responderem primeiro, tá bom? Da casa. É da casa. E aí, então, perguntar para a Ana, você está liderando, né, um projeto tão importante, que gera tanta transformação e impacto, né, no Vale do Jequitinhonha, ao mesmo tempo que é um negócio muito rentável, né? Fundamental para a transição energética. E aí a gente deliberou, pediu para você comentar um pouquinho sobre qual o papel do lítio verde,
como inovação nesse setor, dentro desse contexto de transição energética. E se você tiver vontade de comentar sobre como a tecnologia está auxiliando você colocar esse projeto de pé, sempre olhando as pessoas em última instância, como a gente aprendeu ali com a Melhor, né? Mas como a tecnologia tem te auxiliado. Obrigada, e mais uma vez, obrigada por me terem aqui, né? Eu acho que a primeira parte do que a gente tem que dizer é que o lítio verde existe por causa da inovação. E vocês, Promon, são as testemunhas disso. Quer dizer, a gente não teria montado aquela planta industrial gigante ao custo de bilhões de reais se a gente fosse fazer mineração, abrir um buraco na terra, cavucar, tirar minério e mandar num navio. Então, acho que é um grande trabalho quase que de evangelização das pessoas entenderem o que a gente faz. Como é tudo muito novo, a desinformação ela graça no setor e ela vira uma praga, né? Porque desinformação, e aí o Brasil recentemente tem, né, muito técnico de futebol e muito engenheiro químico de lítio, né? Todo mundo é especialista e tem uma opinião. Outro dia tinha um geógrafo dando opinião, né? Geógrafo, né? Então, acho que assim, a inovação é o lítio verde. O lítio verde ele é resultado da inovação. E vocês estão lá, estão vendo. São 3 plantas. Uma é uma planta relativamente comum, que é o britador, e ali para o comum, né? Aí você tem a planta da separação por meio denso e o circuito do qual a gente apanhou para burro, que é a inovação total, que é o circuito de empilhamento de rejeitos a seco. E por que, então, que o lítio é verde? Começa por ali. Não tem barragem de rejeito, o que não existe em lugar nenhum no mundo nessa classe de insumos para bateria. Não tem barragem de rejeito. Então, aquele visual... Explica para a gente um pouquinho. Eu sou tradutora, viu, gente? O que é barragem de rejeito? Eu faço isso... Concordam comigo? Não? Explica um pouquinho, porque eu estou querendo entender, mas aí... Porque as pessoas estão tão acostumadas, então eu vivo traduzindo. Então, vamos lá. Barragem de rejeito é o que caiu em Brumadinho. E caiu em Mariana. Não caiu por quê? Porque é um... Como se... claro. O que é barragem de rejeito? É você pegar essa lama e você... empilhar essa lama, represar essa lama, mas ao invés de ter um cimento, que nem barragem de água, você represa essa lama com uma barragem de lama. É como se fosse... Isso depois que a gente tira... Depois que tira tudo de uma planta. Então, o resultado, o que acontece é que aquela é uma estrutura instável, porque você tem aquele... Então, a inovação foi porque mexe na terra para tirar o líquido. A inovação, ela... Primeiro mexe para tirar, né? A inovação elimina aquilo tudo. Porque aí o que aconteceu com a inovação? A gente foi além no processo. Você tem uma mina que tira minério lá, que nem toda mina tira. Aí esse minério, ele tem que entrar... Em vez de a gente pegar e exportar minério, que não tem valor agregado nenhum, que é o que todo mundo fala que a gente faz, a gente não faz isso. Se eu fosse fazer isso, precisava de uma ferrovia. A gente pega esse minério e joga numa planta industrial, que foi o que a Promon construiu para a gente. Fez a primeira e vai fazer mais 3, né? 2 ou 3. Então, o que essa planta industrial faz? É ali que está a mágica, é ali que está a inovação. Então, o lítio é verde por causa dos processos através dos quais esse lítio é transformado em insumo. E começa no final, ou seja, para começo de conversa, não tem uma coisa que é uma ferida do setor de mineração e metalurgia no Brasil, que é essa barragem de rejeito, que são estruturas ambientalmente horrorosas. Por quê? Porque ali é como se fosse aquela represa. É uma represa. A barragem de rejeito é uma represa. Só que, ao invés de ter água, ela tem lama tóxica química. E, ao invés de estar represada por cimento, ela está represada por barro. Ou seja, dependendo da instabilidade dela, ela desaba em cima do que tiver embaixo. E você tem, no Brasil, hoje, 90 estruturas em estado de algum tipo de alerta de instabilidade, o que é uma aberração ambiental. Então, o trabalho todo original, nós investimos nesse setor com um único objetivo: erradicar esse dano ambiental que estava destruindo o setor. O setor estava sofrendo de uma assim, ele ia se implodir, né, pelas práticas horrorosas ambientais. Então, e o que isso demandou da gente? De tomar um risco muito grande. Por quê? Porque, quando nós decidimos fazer esse investimento, os elementos daquele circuito, ele não tem nada ali de mandar o homem para a Lua.
os elementos do circuito, as bombas, as correias, todos os componentes, os legos, né, eles já existiam tecnologicamente. Ou seja, não existia necessidade de nenhuma tecnologia ser inventada. Então, a inovação veio da onde? Da maneira como nós pegamos aqueles componentes nos processos. Como nós pegamos esses vários legos e montamos num Lego totalmente diferente que ninguém nunca viu. Então, os componentes tecnológicos já existiam e a inovação veio da maneira como a gente aplicou aqueles componentes tecnológicos juntos. E o que é triste assim, hoje é que é um trabalho de evangelização. Não foi trivial. Até mês passado, a coisa estava ali. Porque aí você acerta, erra, mexe, tira, mexe no químico, não mexe. Quer dizer, aonde que você acerta aquilo? Então, a gente veio ligando aquela planta devagar, porque, como toda inovação, você não lança uma coisa nova, tipo um beta, né? A gente veio no beta e mexeu, e aí não podia ligar a planta 2 total em cima da planta 3. E aí você vê que você tem um grupo díspare de audiências. Tinha gente que queria produção, investidores. Depois você vai para a bolsa, você não tem mais o controle do tipo de investidor que você tem. Então, tem gente, cadê a produção? Por que a planta está no meio de 50%? E aí você tem a turma que assim realmente não pode ter nenhum risco com o circuito de empilhamento a seco, que entendia ainda as características. Então, assim, inovação é doloroso. O que eu quero dizer, assim, até mês passado, esse sucesso todo mas até mês passado, estávamos apanhando do circuito, né? Acerta aqui, erra ali, liga a bomba, a membrana, o thickener, que é o engrossador. Mas aí não é só inovação, né, Ana? É ser pioneira. Porque a gente tem que separar um pouquinho de inovação de ser pioneira. Exato. Pioneira numa coisa que não existia, porque senão a gente fica com muito medo da inovação. Exato. Então, assim, a gente tem que separar um pouco inovação de pioneirismo, né? Exatamente. De fazer uma coisa tão diferente e tão difícil. Porque senão a gente fica meio traumatizado. Por isso que bloqueia quando fala inovação. Exato. Então, eu tenho muito cuidado. Porque a inovação você pode melhorar uma coisa que você está fazendo, até dentro de casa, como você pode fazê-la diferente. Exato. Agora, fazê-la diferente num processo muito já sedimentado é mais difícil. É muito importante a gente entender isso. E esse é um também, ótimo né? ponto, porque assim, o que aconteceu com esse circuito, né? Ninguém nunca tinha nem tentado. Então, assim, quando nós começamos a nos deparar com o processo, né? Assim, as pessoas, nossa, incrível, mas por que não tem mais? Ninguém nem tentou. É assim, as pessoas. E é uma combinação do chip ambiental com assim, aquela coisa, você inova porque você vai lá e dá a cara para bater, né? Então, assim, a gente foi lá e deu a cara para bater, para testar, para errar, para acertar, porque era o único jeito, na nossa visão, através do qual aquele lítio ia sair de lá. Então, e aí ficou melhor, porque aí a gente passou a ter o bônus ambiental, e eu vou de trás para frente. No que a gente conseguiu empilhar aquele lítio a seco, ele ficou lá empilhadinho, né? Aí vem para mais um pedaço do processo. Essa planta foi outro pioneirismo. Tipicamente, o lítio era separado e purificado e processado, que seria a siderúrgica dali, usando métodos totalmente distintos. Se usava químicos pesados, ácido sulfúrico, eram plantas complicadíssimas e horrorosas. Então, você tinha dois problemas. Os processos usavam ácidos e o rejeito ficava numa barragem. Ou seja, você tinha uma barragem de lama ácida percolando na água do subsolo, contaminando todo o lençol freático daquele entorno. Essa é a foto do setor, né? Nós partimos de trás para frente. Não vai ter barragem e nós vamos fazer um processo que não utiliza ácidos nem químicos nocivos. Então, foram duas coisas distintas. E aí, nessa planta 2, aí sim, a gente não inovou, a gente aperfeiçoou. A gente pegou... Porque nenhuma dessas plantas era para o lítio. Lá atrás, ninguém estava ligando para o lítio, né? Então, eram plantas emprestadas de outros metais e outras categorias. Nós pegamos uma planta emprestada do mundo de diamantes. Por quê? Porque, como é muito valioso, existe um foco muito grande na separação de não ter perda. Então, pegamos um tipo de tecnologia que se prestava para diamantes e aí começamos a aperfeiçoar essa tecnologia, automatizando e agora digitalizando. Tanto é que o control room é uma pessoa da Promon junto com uma pessoa nossa, que é todo digital. Então, a gente... Por quê? Porque aí, assim, não podia ter erro. O que é o ponto? Não dava para ter um control room automático, 3 da manhã, o cara lá do turno de 3 da manhã chegou para trabalhar meio com sono, fez bobagem, bum, problema. Então, a digitalização é um algoritmo justamente para não depender do fator humano na maneira como a planta roda. Então,
A inovação é exatamente o ponto. Quer dizer, ela tem dois aspectos lá na Sigma e no Lítio Verde. Um foi pegar tecnologias de processos industriais já existentes, adaptar para o lítio, tomar esse risco e aperfeiçoar, automatizando, digitalizando. Então, e, obviamente, o redesenho todo do processo, que é bem único nosso, para a mineralogia do que está entrando. Aí, sim, para a mineralogia do minério brasileiro, do lítio brasileiro. É o DNA do minério brasileiro. Quer dizer, brasileiro não, do meu canto lá, do Vale do Jequitinhonha. Do lado dos rejeitos, foi a premissa inicial, que é não vai ter rejeito, barragem de rejeito, lamaçal, dano ambiental. Vai começar empilhado a seco. Então, esses dois, por que é verde? 0 barragem de rejeito, 0 químicos. E aí entra o segundo ponto importantíssimo. Esse rejeito empilhadinho a seco, sem os químicos, a gente vendeu. Apareceu um mercado, a gente simplesmente criou um mercado para um rejeito que está bombando, para usar uma expressão muito boa. Tem fila para comprar esse rejeito da Sigma. Por quê? Porque ele não tem químicos e ele já está empilhadinho, prontinho, com 12% de umidade. O rejeito, o que é? Que é o rejeito, ia ficar perdido. Ia ser. Mas o que é barro? Ele tem lítio, quartzo e feldspato. Então, tem vários clientes, quer dizer, o público original hoje é para lítio. Então, você termina fazendo mais lítio com impacto ambiental de uma única área. Então, ele é reciclado, ele é upciclado, ele é transformado em mais lítio pelo nosso cliente. E tem essa fila. Por quê? Porque esse rejeito não tem químicos. Como a gente está usando um processo que ninguém usava, ele não tem que limpar os químicos. É um rejeito não tóxico. Então, vai de navio, tem licença para transportar na China. Então, é incrível. E foi uma surpresa incrível. A gente fala que é o bônus ambiental, né? Que, enfim, e aí tinha para os engenheiros um aspecto importante, quer dizer, o lítio que a gente abriu mão de recuperar ao escolher uma tecnologia que era ambientalmente benéfica, que foi essa tecnologia que veio dos diamantes que a gente adaptou, a gente perdeu a recuperação do insumo ali. E foi uma decisão econômica, no sentido de vamos estar ambientalmente sem os químicos ou vamos ter uma recuperação que, teoricamente, essa outra tecnologia com químicos nos dá. A gente perdeu a recuperação, que é EBITDA na veia, no meu mundo, né? É quanto de lítio eu consigo recuperar da rocha que entra lá no minério na planta. Então, a gente perdeu o EBITDA na veia. E o rejeito virou o bônus ambiental. Por eu ter escolhido uma tecnologia sem químicos e ter esse rejeito empilhado a seco, esse rejeito agora eu vendo e eu recebo. É uma receita para a gente que virou quase que uma compensação. A natureza está compensando a gente pelo fato de a gente ter sido ambientalmente sustentável. Então, químicos, rejeito, 0 rejeito. Então, pilhado rejeito a seco, não tem químicos, 0 rejeito. E aí tem, por último, a água e o carbono, né? Parte do circuito de empilhamento a seco. Como é que se empilha a seco? Vem aquele monte de matéria, né, de material da planta. Lama. Como é que vira pilha? Você cerca essa água do processo. Então, toda aquela engrenagem, todo aquele circuito é feito para remover a água num nível de umidade que você consiga empilhar. Então, essa água vai para onde? Ela volta para a planta. Então, você tem um reuso de água que é quase 90%, que casa junto com o circuito de empilhamento a seco. É incrível isso. Então, assim, você está num lugar semiárido, que a água é escassa, e a gente reusa 100% da água. Aí aprendemos que essa água que a gente reusa, que tratava com tanto carinho, no fim é uma água de esgoto. Porque no rio, lá de onde a gente tira, que é o Rio Jequitinhonha, que é de onde dá para tirar, a água tem esgoto in natura. Aí a Promon teve que fazer uma estação de tratamento de esgoto, de entrada. Olha o nível dessa água, como ele é ruim, para limpar rejeito sólido fecal, ou seja, né? Para poder aproveitar, quer dizer, a água era tão ruim, Luísa, que não servia nem para planta industrial, porque é uma planta tecnológica. Tinha cocô flutuando na água. Para falar uma linguagem bem óbvia aqui, ninguém gosta de ouvir isso. Tipo assim, rejeito sólido fecal que é cocô. Então, tinha que tratar na entrada para tirar isso, senão a água não servia. Essa era a qualidade da água das pessoas. É ainda, né? E virou uma grande bandeira nossa esse saneamento. Porque, assim, que é isso, gente? Isso aqui é um esgoto a céu aberto. É o rio que dá nome à região, né? Eu andei estudando saneamento para isso. Campinas tem muita coisa que não tem saneamento básico. Nós temos 120 milhões. E assim, se vocês visitar o hospital de câncer, aquele
de Campinas, a única coisa certeza, além do cigarro, que dá câncer é a água do saneamento. Então, se a gente tem certeza disso, por que a gente não tomou medida antes, né? 100 mil pessoas não têm saneamento. E não é só no sertão, não, é aqui, Campinas. É em Campinas. Então, é muito triste. É muito triste, é um quadro tristíssimo. E as pessoas bebem aquela água, assim, é uma loucura. Então, assim, a água 100% é circulada, não usa os químicos, o rejeito é empilhado a seco, a gente vende o rejeito. E aí, por último, o que aconteceu? O carbono. Né? Como essa planta ela é alimentada com a energia brasileira, que é um milagre incrível, que ela é 100% renovável, o que sobrou de carbono, depois que a gente cuidou da água, cuidou do solo, né? E cuidou dos processos químicos, foi um número muito baixo. Né? E mesmo considerando todo o diesel dos caminhões da mina, mesmo considerando tudo que acontece na mina de explosivos e de diesel, que é o que sobrou de carbono, que não dá para a gente diminuir mais, vamos trabalhar para colocar mais biocombustível, mas é mais lento, o número ficou muito baixo, porque ficou só a mina. A planta é praticamente zero carbono. E aí ficava isso, praticamente, carbono baixo. Aí a gente falou, vamos zerar. Zero é zero. Zero é o número que as pessoas entendem. E aí nós zeramos o carbono. Compramos crédito de carbono da Amazônia, fomos lá, visitamos projetos incríveis. E a outra bandeira. O que eu aprendi visitando os projetos na Amazônia? Você fala com o cara ali que está no projeto de conservação, é o que você falou, é na base. Né? O cara da Amazônia, o homem amazônico, ele só não vai cortar aquela árvore para colocar comida no prato dele se você pagar para ele mostrar essa árvore vale mais em pé para você do que no solo. É a microeconomia da floresta. Tem que ter regulação, tem que ter tudo, mas só em cima não funciona. É de cima para baixo, de baixo para cima. É trabalhar o homem da Amazônia para o crédito de carbono. Então, assim, zeramos o carbono. Então, ficou um super cartão de visitas. Por quê? O que acontecia com o Brasil? O Brasil não existia nesse mercado. Nunca tinha saído lítio daqui, tinha um cara que fazia lítio para graxa, pequenininho, era isso. E, de repente, o Brasil entra no mercado, estreia no mercado, como uma alternativa de fornecimento para um negócio que está cada vez mais geopolítico, né? No Atlântico, do lado da Europa, do lado dos Estados Unidos, com um produto que é a cara dos mercados da Europa e dos Estados Unidos, que ele é o tal do triplo zero, né? Zero rejeito, zero químico, zero carbono. Então, assim, foi o produto certo, no lugar certo, na hora certa. Só que a gente trabalha lá tem 6 anos, né? Então, assim, né? 6 anos de relação e chegou nesse momento, aí Deus ajudou, né? Então é isso, é por isso que o lítio é verde, né? E que é só no Brasil, né? E a Promon, né? Belina aqui trabalha lá com a gente lá no Vale do Jequitinhonha, construindo as nossas plantas. Olha que demais, uma engenheira mulher, né? Aliás, o projeto é cheio de mulheres, né? Aproveitar e colocar aí a Belina nessa conversa. A Luísa Helena a gente nem precisa, né? Porque é a pessoa mais curiosa que eu conheço, e a gente brinca lá no Mulheres do Brasil, que é a Oprah brasileira. Ela pega o microfone e vai conduzindo. Então, assim, vou ficar aqui fazendo uma perguntinha ou outra que eu anotei, mas vocês vão ver só que ela mesma vai conduzindo. Não é só por isso, gente. Eu fui dar uma palestra semana passada para a Câmara Japonesa. E eu tinha dado há 2 anos atrás. E o japonês, ele é muito atento, só que ele assiste assim, né? Ele fica com os olhos fechados. E aí eles foram... E eu, assim, aprendo muito. Sou muito amiga da Tcheco, aprendo muito. E eles, antes, não é igual vocês, eles foram lá despachar comigo como que eu ia fazer a palestra, né? Aí eu convenci eles que a gente precisava fazer painel, um entrando, outro entrando, o público entrando, que a interação era tudo pós-Covid. Só que a hora que eu cheguei, estava o cônsul e tal, e eles são tudo certinho de script. Eles pediram desculpa porque pela primeira vez eles não tinham script. Aí eu fiquei com uma vergonha danada. Quer dizer, mas depois que acabou, foi muito legal que eles perguntaram: próximo que é de terno ou de não terno, de gravata ou não gravata. Então, assim, pós-Covid, ninguém aguenta ficar 1 hora assistindo uma palestra, concorda ou não? Então, a minha proposta é de um entra, outro A hora que eu perguntei para ela explicar, eu tenho certeza que muita gente queria, concorda ou não? Porque a gente não entende todo o técnico. Então, é muito essa dinâmica da interação que a própria distância deu para a gente e depois disso. Então, é nesse sentido. Aí eu convenci os japoneses que eu não podia ficar lá 1 hora falando. E aí eles puseram a Tcheco e mais uma entrevistar, e foi muito legal, sabe? Assim, porque
quebra uma coisa. E eles são muito atentos, muito responsáveis. Mas a hora que ele falou assim, me desculpe, é a primeira vez que não vai ter script, eu olhei para o cônsul e desculpa, viu? Não foi eu mesma. Você sabe que aqui, né, todos engenheiros, metódicos, a Fabiana me deu aqui, está tudo em ordem. Eles tentaram colocar um script, mas como eu conheço todas vocês, aí, há mais de 10 anos, Belina menos, mas conheço bem, e sei da espontaneidade, a gente combinou, né? Fabiana, tem certeza? Vamos deixar, assim, são pessoas que a gente quer que falem o que tiverem vontade, conduzindo seu raciocínio. Vamos só abrir aí com umas perguntinhas. Belina, que legal que você está aqui. Obrigada por me ter, na verdade, né? A Belina tem muita experiência, né, na condução de grandes projetos de engenharia, empregando na ponta essas soluções inovadoras. E eu conheço um pouco do seu trabalho, eu vejo a forma como você conduz isso, com muita humanidade, né, sempre pensando ali no impacto dos vizinhos, gerando uma interlocução muito humana e verdadeira, né? Uma pessoa que trabalha muito a essência das pessoas. Ela, daquele jeito, é firme, mas é doce, conduzindo com toda aquela humarada de chapéu, e ela lá, todo mundo respeita muito ela, uma mulher que tem um protagonismo lindo e um exemplo de mulheres para as mulheres engenheiras. A gente sabe que essa forma sustentável de fazer nem sempre é demandada pelo cliente, né? Há clientes que acham que isso já é importante, alguns outros não querem ainda fazer esse cálculo, né? Como você crê que essa sua forma de atuar, né, e as soluções que você e a Promon, ou, enfim, essa engenharia inovadora que se preocupa, podem trazer para gerar uma influência nos setores, nos próprios clientes, que tragam um benefício para todos esses públicos, né? A gente fala stakeholders, mas, né, os clientes, os locais onde vocês estão atuando, os empregados. Me conta um pouco, por favor. Obrigada, Lígia. Luísa, eu prometo que vou usar o mínimo de engenheirês possível aqui, tá? Para que vocês possam entender. Mas, assim, né, tá no meu cerne. Né? Mas então, a gente pede para você traduzir, pode ficar tranquilo. Primeiro, acho que é importante contextualizar que, para o engenheiro, já está desde o juramento, né, que a gente vai utilizar as práticas de engenharia para o desenvolvimento da sociedade e em respeito ao meio ambiente, né? Eu sei que muitos que são engenheiros devem lembrar desse juramento, quando a gente se formou, né? Então, a Promon, ela é uma comunidade de profissionais que é, no seu cerne, engenheiros, na sua grande maioria, né? Então, isso já está no nosso dia a dia. A gente não faz com dificuldade, sabe? Obviamente que o ideal é que essas soluções de menor impacto ambiental, de melhor oferta para a sociedade ali do entorno, já seja negociado com o cliente desde o início, desde a fase de viabilização, como a Ana falou aqui, desde o desenvolvimento da tecnologia, né? Então, quando a gente entra ali na fase de estudo de viabilidade, de engenharia conceitual, a gente já busca, nessa planta, né, nesse projeto, o que a gente pode fazer de melhor desempenho ambiental, né? E a gente realmente percebe alguns clientes que querem usar o rótulo do desenvolvimento sustentável, mas, na verdade, estão cumprindo legislação. E custa mais caro, né, Belina? Fazer dessa forma, né? Não custa, Lígia. Não custa. Sabe então, por vai quê? lá, agora a engenheira vai falar. Meus pressupostos aqui caindo por terra. Porque, assim, existe realmente esse paradigma. Mas eu vou gastar mais uma tecnologia para reuso de água, né? Como a Ana explicou aqui, nós fomos os primeiros a fazermos, né, a implantação de uma planta que vai reutilizar, que vai ter zero de barragem de rejeito, mas imagina que a implantação são 2 anos de implantação para uma operação de 15, 20 anos.
Então, quando você faz a conta, né, que no engenheiris a gente chama de CAPEX na implantação e OPEX na operação e manutenção, quando você faz essa conta, você fica muito claro que uma solução de melhor desempenho ambiental se paga nos primeiros anos de operação. Fora a licença ambiental que você recebe na largada, porque esse é o outro ponto das barragens. As pessoas esquecem que, uma vez a sua... Porque, assim, é uma mina e uma indústria. Mas o que alimenta a indústria é a mina, porque ela é integrada. Então, a indústria permanente mas, tecnicamente, você pensa assim, um projeto. Tipicamente, o dia que essa mina acaba, em tese, aquela indústria parou. Porém, a barragem não parou. Ela está ali para sempre. Até os meus trisnetos está aquela barragem lá. E um dia ela cai. E esse é o problema. Alguém vai pagar esse preço em algum lugar. Então, é o clássico do que aconteceu com a humanidade. Você passou a boleta adiante. E as gerações futuras é que vão ter que pagar essa conta, o que é um absurdo. Então, essa é exatamente a análise. Quer dizer, ela é barata porque ela economiza, na realidade, dor de cabeça e OPEX, no número também, porque para manter uma barragem de rejeito, aí, hoje em dia, nas especificações de segurança que você tem que ter agora, que todos os olhares estão nessas barragens, o OPEX da barragem, o custo operacional dela, ele é gigante hoje. Pós-Brumadinho, ele aumentou muito, né? Todo aquele monitoramento do recalque, da inclinação, tudo isso é muito caro, né? Então, a gente tem, sim, como mostrar no desenvolvimento de uma boa engenharia que soluções de melhor desempenho ambiental e, principalmente, a questão de impacto social compartilhado com o cliente, porque, no caso da empresa de engenharia, ela não entra ali no empreendimento sozinha, ela está representando um cliente. Então, desenvolvendo essa solução junto com o cliente, compartilhado com o cliente, a gente consegue fazer com que o projeto seja viável, né, sem gastar mais. Isso é fato. Tá? Aí você me perguntou como que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? É exatamente trazendo para os nossos clientes essas sugestões desde a fase. Quanto mais cedo a gente consegue entrar, mais oportunidades de melhor desempenho a gente consegue sugerir. Sabe? Realmente, infelizmente, se a gente é chamado lá na frente, toda a parte de licenciamento, por exemplo, já foi negociada. Aí a gente fica com oportunidades menores de trazer alguma agregação de valor. Tá? Quanto mais cedo a gente entrar, mais oportunidade. E aí também, o drive do cliente é prazo, ou o drive é custo. A gente consegue customizar de acordo com essa prioridade. Né? Não dá para fazer tudo, mas dá para trazer algumas sugestões. E eu vou trazer até um ponto de pandemia que a Luísa falou, super importante. Nós começamos a trabalhar com a Promon na pandemia. Ainda era remoto e a gente estava fazendo o final da viabilidade de construir. E foi um dos grandes pegas que eu tive com o meu co-CEO na época, porque ele tinha simplesmente encasquetado que ele ia chamar uma construtora espanhola no meio da pandemia. A Espanha foi bastante massacrada pelo Covid, né? E eu ficava assim, mas não é possível que a gente tenha que trazer uma construtora espanhola para construir essa planta. E aí, para a gente, foi muito interessante ter trazido a Promon no sentido de deu para mostrar que você traz o design foi feito na Austrália, né? Então você traz uma empresa brasileira cedo, é uma maneira de transferir essa tecnologia de construção desses circuitos para uma empresa brasileira. Hoje, para fazer planta 2, 3 e 4, tranquilo com vocês, né? E se eu tivesse trazido uma empresa espanhola, não teria conseguido ter isso aqui dentro de casa, guardamos aqui dentro do Brasil. E o ponto bacana é esse, quer dizer, você teve uma transferência de tecnologia aqui de construção, vocês correram com esse bastão porque chegaram cedo, porque eles entraram muito cedo. Exatamente. Isso. Então, soluções de descarbonização, soluções de reuso de água, soluções de redução de consumo de energia, até de redução de geração de resíduos, né? Essas são soluções típicas que o mercado conhece e que a gente busca fornecedores, busca tecnologias para que a gente possa sugerir para o cliente. Tá? Então, basicamente, trabalhando desde a fase de concepção do projeto. Que legal.
A Fabiana vai pegar umas perguntas. Você já... assim, não sei se você eventualmente passou um papelzinho ou se as pessoas podem te mandar um WhatsApp. Não, levanta a mão e a gente leva o microfone. Pode ser assim também? Porque aí eu pensei da gente fazer esse bate-bola, que eu sei que é muita cara de vocês. E aí, se sobrar um tempinho, a gente faz uma pergunta final, senão a gente só encerra. Mas eu quero mostrar umas coisas para eles. Então, peraí. Então. Eu não quero mostrar algumas coisas. Quer falar um pouquinho antes da gente pegar essas perguntas? Eu tenho aumentado o nível de consciência meu e de todo mundo. O que aconteceu com o ISG? Então, eu concordo que as pessoas, de primeiro, não queriam, e agora eles estão buscando, porque em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu fazia roadshow e eu falava de cliente, de melhores empresas, enfim, de tratamento de equipe, de tudo. Eu terminava o roadshow, eu sentia assim, eles até me escutavam, primeiro porque eu sou a Luísa, e segundo que eu não sou ruim de comunicação, mas não dava um EBITDA a mais, R$1 a mais, $1 a mais e um EBITDA a mais. Então, assim, o que eu mais tenho colocado para as pessoas é aumentar o nosso nível de consciência que o mundo está mudando. A vida profissional, a vida da gente é cíclica. E, muitas vezes, a gente está num nível e a gente não percebeu que o mundo já está em outro. Então, o ISG foi criado pelo mercado financeiro. Vocês não têm ilusão disso. Hoje, a Promon estava na Bolsa também, eu recebo um questionário perguntando se eu tenho mulheres, se eu tenho negros, sendo que em 2011 ninguém perguntava isso, era tudo resultado a curto prazo. Então, a gente está caminhando numa coisa muito mais hoje. Vocês estão muito melhor a Promon, que eu fiquei muito feliz da conversa de vocês dois. Se a gente não entende que a gente mudou de ciclo, a gente fica lutando pelo ciclo anterior. A mesma coisa da mulher, a mesma coisa do negro. Então, assim, se a gente fica lutando, então o negro hoje não precisa lutar mais para ter o cabelo do jeito que ele quer, ele precisa lutar para ter melhor cargo. Nós precisamos lutar para ter melhores cargos na companhia. Vocês precisam lutar para mostrar que vocês já faziam isso antes, pelo que eu estou percebendo. Como é que vocês vendem esse residual? Porque senão a gente fica... E o ISG nasceu do mercado financeiro. Eles são muito rápidos, é muito esperto. A gente tem que entender isso. Então, assim, o que acontece? Eu dou um exemplo muito simples. Se qualquer um dos nossos pontos de loja, ou se vocês, numa obra, tratarem mal um negro, pode ser filmado por alguém que tem 5 seguidores. No fim do dia, o Brasil inteiro sabe quem foi, onde foi e que jeito que foi. Concordam comigo ou não? Mudança ou não? Quem está fazendo isso? O consumidor final, que é ele, a ponta que manda. A mesma coisa de mulheres. Então, assim, a gente fica lutando por coisas que já passaram e a gente esquece de lutar pela nova. A vida profissional, a vida da gente, é uma escada que a gente pode subir direto, mais rápido ou mais devagar. Mas, se você subir e pular degrau, você volta para trás. Então, a gente tem que entender que a Covid trouxe uma nova fase na vida, sabe? Que doença física nós transformamos toda unidos pela vacina e ciência pela vacina. Agora, dia 10, nós estamos com cientistas, reitoras, tudo trabalhando. Só daqui 30 anos nós vamos saber o que a Covid deixou dentro do nosso corpo físico. Gente, nós vivemos uma pandemia. O mundo fechou. Isso não vai ser mais a mesma depois disso. Se a gente não entende, quando tem muito trânsito, eu falo para o meu motorista, não vamos reclamar. O pior é quando não tinha nada. Se eu estou em restaurante, não vamos reclamar. O pior é, eu posso até não ficar no restaurante, mas eu aplaudo a fila. Não sei se você está. Então, assim, eu só queria dar esse nível de consciência, porque senão a gente fica vivendo coisas que nós não somos. Isso é inovação, entender o momento que é. Então, assim, a Promon não tem mais que lutar para que eu, como cliente, entender. Agora, ou eu entendo, ou eu vou ficar fora. Antigamente, os outros me perguntavam, Márcia, e aí, como é que é ter melhor empresa? Como é que cuidar disso? Eu falava, vale a pena. Você não sei o que tem. Quando eu ia no Oscar Mantomura, que eu ainda vou muito, vale a pena, não sei o que. Agora eu respondo, ou você entra, ou você não vai ser CEO daqui 5 anos.
Não é mais uma questão de opção. Não sei se vocês estão entendendo. Pode ser que fica na moda um pouquinho, que vão ter... Mas o mundo mudou, gente. A Covid trouxe uma nova... Acelerou coisas que ia levar 15, 20 anos para fazer. Diversidade hoje não tem como você não ter num país como o Brasil. Não tem como. Você não teria inovação. Então, é muito importante, eu acho, a gente entender o que quer dizer isso. O discurso da gente é outro. Quer dizer, você está fazendo aquilo que é hoje. Então, assim, que é agora. Inteligente você, certo? Que conseguiu sair na frente. Agora, ao invés de você vender a dificuldade que foi inovar, tem que vender o como é bom, tá assim. Tá certo? Ao invés de vender a dificuldade que foi inovar, porque você mudar paradigma não é fácil. Quando a gente lançou o projeto de negros, eu nunca vi, eu já sou acostumada a quebrar crenças, vocês viram agora do Banco Central, tomei paulada, tomei alegria, mas o juro estava alto mesmo, tinha que cair mesmo, então não tinha problema. Você quando se expõe, você quando resolve ser protagonista, você não ganha, na vida nada a gente ganha dos dois lados. Qualquer atitude nossa, por menor que seja, você tem ônus e bônus. Qualquer uma. Resolveu casar, resolveu ter filho, você tem ônus e bônus. Então, assim, é muito sério quando a gente lançou. Foi muito pesado, gente. Foram 72 horas da maior agressividade que eu pude ver na vida. O Frederico, que por acaso é meu filho, é o CEO da companhia, que eu nunca mandei ele ser presidente, nem muito menos do Magazine, ele ficou assustado. No fim de domingo, ele mandou uma carta para a imprensa. Gente, eu estou querendo mudar a minha empresa, não vou mudar o mundo. Quem não quiser, não muda. Educadamente, que ele é bem educado, diferente de mim, que eu sou mais direta. Então, assim, ele falou, eu estou querendo mudar o mundo. Hoje, gente, eu trouxe um documentário para vocês verem. Aonde eu vou, eu tenho que passar. Nós ficamos famosos no mundo inteiro por causa do projeto de trainee. Muitas vezes as pessoas não fizeram o projeto, mas ela mudou a sua empresa. Eu recebo de vários lugares do mundo. Depois de vocês, eu fiz isso. Depois de vocês, não é assim, hoje eu recebi americanos nessa palestra de manhã. Então, assim, quebrar esses paradigmas é mais do que a nossa obrigação agora. Agora, a gente vai levar Paulo. Agora, ter você, ter um trabalho desse... O problema de vocês é como que eu vou vender isso, porque as pessoas têm vergonha de vender. Todo mundo nessa sala tem que ser vendedor. Todo. A venda é o combustível de uma companhia. Sem ela, ninguém vive. Na minha época, ser vendedora e ser intelectual não combinava. Então, eu tinha que podia ganhar dinheiro. Não tem como. Não tem como. A Promon vai bem quando ela vende obra, como ela está lá. Concordam comigo ou não? Então, todo mundo tem que ajudar a vender. É um pouco porque, assim, a razão de eu falar isso é um ótimo ponto que você levantou, porque a gente estava super animado e falava assim, aí agora o pessoal... então já que aqui foi fácil, por que você não faz aquilo outro? Tudo bem, vou fazer para vocês, vende, me contrata que eu vendo. Não, mas virou assim, aquela coisa meio que assim, a gente estava fazendo parecer fácil, entendeu? Mas assim, já está esse lítio todo, e nossa, que moleza, então, mas né? O que interessa para você é vender o lítio sustentável, não é o que o povo vai falar. Se eu for ver isso, gente, eu já tinha parado há muito tempo, né? Ela é esquerda, ela é Lula, ela é vice do Lula, ela é não sei o quê. Eu já tinha parado há muito tempo. Eu não sou nenhuma... Quando eu sou do sertão, que vocês veem que eu acabei de chegar agora, eu sou esquerda. Quando eu sou a favor da privatização, mas eu estou pagando o preço de ser uma protagonista desse país que eu amo tanto. Certo? É o preço que eu estou pagando. Então, assim, é o preço. Você não tem... Meu filho fala, nossa, os outros fala de você. Peraí, primeiro, eu não vou ser Deus, deixa eu falar. Daí um pouquinho vai ver que não é verdade, tá certo? Eu precisava estar aqui, eu precisava estar trabalhando até hoje. Me responde. Com 2 filhas morando fora, com 4 netos morando fora, eu não precisava estar aqui. Mas eu amo trabalhar. Deus me livre. Meus amigos que venderam as empresas, estão tudo tomando remédio de depressão. Então é verdade. É verdade. Não tem coisa melhor do que levantar e ter trabalho. Isso aqui é sagrado. Sabe? Se não está feliz, vai embora. Mas respeita o lugar que você está empregado. Respeita o lugar que você está. É sagrado. A gente vem do sertão, 30% não tem o que comer. Um aluno, uma pessoa, 2 horas para tomar o ônibus onde a gente ajuda, leva 2 horas para pegar uma criança para vir para a escola.
É 2 horas para ir, 2 horas para voltar. A gente foi ver, a gente vai ver. Não é uma coisa que eu estou vendo. É uma casa de 3 cômodos, de taipa, que não tem banheiro, que vive 6 pessoas. Então, a gente tem que ser muito grato. Então, assim, é muito importante a gente entender que é uma mudança muito grande que está acontecendo na vida e que os nossos filhos, os meus netos, vão viver num outro mundo, onde eles vão ter que aprender a ter gratidão, ter colaboração, trabalhar em conjunto. De primeiro, os headhunters faziam assim, onde você estudou, o que você fez, se você passou ou não. Hoje, 3 testes são todos de comportamento antes. Porque descobriram que a gente contrata uma pessoa pela capacidade técnica, mas manda embora pelo comportamento. E vocês não vão longe. Se a gente tem uma pessoa que trabalha na nossa casa, que arruma muito bem, cozinha muito bem, mas é intolerável de higiene, emburrada, vive reclamando, o dia que a gente consegue ficar livre dela é uma delícia, não é? É verdade ou não é? E se a gente tem outra boazinha que a gente ensina, que a gente vai pegando na mão, então, assim, as pessoas vai exigir dos nossos netos, dos nossos filhos, que eles tenham isso, que eles tenham jeito de lidar com as pessoas, que eles aprendam, e eles estão vivendo muito no celular. Quer dizer, que é muito bom, mas eles estão vivendo sem interação. Eles mandam o WhatsApp um do lado do outro, né? Então, assim, eu gosto de fazer esse esclarecimento, que o ESG veio para mudar a vida. Agora, as empresas que têm isso, como a Márcia sabe que nós temos há muito tempo, que eu estou percebendo, eu já sabia alguma coisa de vocês, eu acompanhava, tem que aproveitar esse momento e jogar isso para fora, porque vai ter muita moda, muita gente vai falar de ESG só porque está na moda, mas não permanece. Então, agora, não é uma questão de opção. Ou faz, ou fica fora do mercado de trabalho. É uma coisa muito séria isso. Então, é muito importante a gente deixar isso claro. Entendeu? Eu estou pregando isso. Não tem mais opção. Você quer passar o vídeo? Porque aí, enquanto eles ou quer deixar para outro momento? Mais perguntas? Pode ser? Então, deixa eu fazer um comentário para o que você está falando. Estava aqui pensando. Eu te conheci, estava fazendo aqueles meus estudos na Getúlio Vargas, já estou há 22 anos, trabalhando o tripé da sustentabilidade, né? Então, era o social, o ambiental, a governança. E, naquela época, eu fui te mostrar, e você me incentivava, né? E nem todos achavam que aquilo era importante. E você me ensinava sobre o S do ESG de verdade. E eu me lembro dela falou, enfrenta, quando alguém dizer que isso é uma pseudo-pauta, enfrenta, porque o mundo vai ensinar. A gente tem muita dó da gente, vocês já repararam? Ai, eu fui mostrar, a pessoa não me deu valor. Mas se você está na frente, vai ter difícil a pessoa entender mesmo, né? Você fala, tem que ter paciência. E às vezes fala, largar de ter dó da gente. As pessoas têm dó de. Eu não tenho. Ela falou, não é para não ter medo. Medo você vai ter, ele já vai com medo mesmo, né? E ela vai me falar, ninguém é unanimidade. Então, às vezes as pessoas vão gostar, às vezes as pessoas não vão gostar, mas faz seu trabalho, né? Fica firme. Não, e assim, quando eu vejo alguma coisa que eu recebo do cliente, eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. A gente só cresce quando a gente escuta o que a gente não quer ouvir. E é muito difícil a gente escutar o que a gente não quer ouvir. É muito difícil. A gente se treinou para escutar. A gente fala, muito chata, essa pessoa nem me conhece. Onde se viu ficar falando isso? Sabe? A gente tem que escutar o que as pessoas começam assim, eu te admiro muito, você cresceu, mas se perdeu. A minha produto não chegou, não me devolveram o meu dinheiro, e não sei o que tem. Não sei. Eu tenho uma pesquisa diária, gente. Porque atendimento é igual regime, descuidou, engorda. Então, assim, atendimento é muito sério, ainda mais de vocês, que depende de uma parede que pode cair, de um teto que pode desfazer. Quer dizer, de tudo depende. E nós também, uma fila, uma morte dentro de uma loja é um problema que você cuida, de repente, chega um ladrão, mata um cliente nosso. Então, assim, aí o que eu faço? O gerente que tem que escolher o que ele quer de segurança. Ele que sabe o que está lá. Porque senão ainda vai escolher assim, está vendo? Vocês quiseram ter custo baixo, por isso que morreu. Então, quem escolhe é o gerente da cidade. Porque, e faz conselho. Né? Tem conselho em todos os lugares. Então, assim, é muita mudança mesmo. A gente tem que entender que o mundo mudou. E o que eu estou mais assim, que as pessoas ainda não perceberam que a mulher hoje é uma realidade, que o negro hoje é um processo, tem muitos anos de atraso, tem, que o negro hoje, na nossa empresa, depois do trainee,
Gente, é uma delícia. E nós, mulheres do Brasil, eu me achava que eu não era racista de jeito nenhum. Porque eu fui criada numa família que nunca me falou, olha, cuidado com o negro e tal. Só que eu descobri que eu adoro aniversário e festa, que até 8 anos atrás, meu aniversário não tinha negro, a não ser minha cabeleireira, de Franca. Hoje, nós temos uma turma de negros maravilhosos, médicas, né, maravilhosas, que Mulheres do Brasil nos deu. Então, assim, como é que eu não era racista, mas eu também nunca olhei para isso, né? Então, foi onde a gente foi aprendendo, né, Lígia? Muito, e falava. Muito forte. Vai E falava. Agora está, Lígia, procura, vai chamar quem é que de políticas públicas que gosta de trabalhar nisso, tal, que é negra. Ah, não, elas não vêm. Ela falou, tenho certeza que tem. E aí a gente foi procurar nas universidades. A gente descobriu e, obviamente, agora tinha uma área de né? médica de saúde nossa que tem uma doença que está matando os negros, só negros. Aí tem um nome que eu sou ruim para gravar. Então, a gente está trabalhando isso agora. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que aprender, né, junto. Então, é muito importante. Bom, mas tem um filme aqui que fala assim, a Luísa não pode passar fita, então ela não vai. A Roberta já fala, porque eu estou fazendo... que de negro não é mimimi. Ser negro e ter dificuldade não é mimimi. Um ano depois desse trabalho todo que nós fizemos, é impressionante o nível dos trainees, a gente abriu para todo o Brasil. A gente facilitou a viagem para eles virem, mulheres, homens. Achamos que a gente ia ter que dar inglês, não precisamos. Achamos que a gente ia dar reforço. Não. A única coisa que nós fizemos foi aumentar a idade, como eles não tinham tido oportunidade. E o Frederico e a equipe dos executivos, eles entrevistam quando sobra 30 para escolher 20. E ele, muitas vezes, chegou para mim e falou, olha, tem hora que eu tenho que desligar o vídeo. Um por um eles entrevistam, porque eu fiquei impressionada com a capacidade deles, com a resiliência deles, a comunicação deles, e muitas vezes desempregado e ganhando 30% ou 70% a menos. Ele se emocionou, que é muito mais técnico e tal. E um ano depois, a gente tem um estúdio muito grande, a gente tem tudo muito... Lá é tudo muito captado. Eles pegaram o material e fizeram um documentário que chama Legado. E eu agora, onde eu vou, eu tenho que passar o legado, que eu resumi em 3 minutos. Eu passei lá para IPO, você vai ter que ver de novo, mas ninguém mandou você estar 2 vezes. Então, eu queria chamar vocês para ver o legado, para mostrar que, realmente, vocês vão ver que eu convenço os não convencidos. Então, vamos lá. Eu não, eles. Já está na coisa? Vamos lá. Somos os novos trainees do Magalu. 19 pessoas, 19 histórias, selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Falando assim parece coisa simples, mas esse foi um processo histórico e cercado de polêmicas. Tudo começou lá atrás, quando o Magalu reconheceu que tinha um problema e que precisava fazer algo para resolvê-lo. Nós temos hoje 53% do nosso quadro formado por profissionais negros. Desse universo, apenas 16% ocupam hoje cargos de chefia. Claro que a olho nu você já conseguiria ter essa constatação, mas ver um número, né, frio na tua frente, eu acho que gerou um impacto muito grande. O caminho mais rápido de chegar à liderança no Magalu é o programa de trainee. Então, por que não esse ano a gente ter um programa de trainee exclusivo para pessoas negras? Me parece algo tão natural, uma ideia pragmática que surgiu a partir de uma constatação de um problema nosso, né, de uma incompetência até, eu diria. Acho que foi a primeira vez dentro de vários processos que eu tinha participado que eu vi outras pessoas iguais a mim. Eu poderia ser mais eu, assim. Em algum aspecto eu poderia não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. A gente nunca viu o outro como rival. A gente sempre levantou essa bandeira de que, independente de quem estivesse passando, estava representando uma comunidade inteira. Se eu não passar, tudo bem. Mesmo se eu não passar, se outra pessoa eu passar, também eu me senti representado. Eu tenho uma pessoa ali que ia defender tudo que eu corri atrás, tudo que eu passei, porque ela passou as mesmas coisas que eu. Foi um processo seletivo muito longo, cara. Foi, 3 meses. Em plena pandemia, viu?
no início, eu nem imaginava que teria alguma chance. Mas de repente eu estava cara a cara com o CEO do Magalu, que veio falar pessoalmente o resultado pra gente. De todos os anos, eu entrevisto trainees nas finais há 15 anos. Se essa não é a melhor turma, é uma das melhores turmas que eu já entrevistei, sem dúvida. E, enfim, nós estamos chegando aqui no final, falei com 27 pessoas. E vocês são os que passaram no programa do Magalu. Então eu queria agora, nesse momento, todos vocês que estão aqui, parabenizar muito vocês aí. Nossa! Minha mãe tá chorando, que ela tá Bom, olá pessoal, eu também estou com vocês muito emocionada. Eu sou Liz Helena, prazer. Eu só quero cumprimentar, eu também estou muito emocionada, porque eu acho que eu me coloquei no papel de cada mãe que está aí vibrando. Parabéns. Oi, vó! Essa é minha avó. Consegui, vó! Não chora não, senão eu vou chorar também. Ai, eu fico feliz, muito feliz de ver vocês encontrando o caminho de vocês. A gente lembra de todos os obstáculos que a gente teve que ultrapassar, os nãos que recebemos, as decepções. A gente não tá aqui porque a gente é preto, a gente tá aqui porque a gente é competente. A gente só parou de ser discriminado por ser preto. O Magalu, ele não tá sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele tá dando um primeiro passo para que isso seja replicado. Eu tenho 3 sobrinhos adolescentes que estão na universidade, estão passando por coisas que eu enfrentei. E a minha primeira reação foi deixar esse legado para eles verem que é possível, a gente pode alcançar. Alguns não acreditavam que a gente poderia estar aqui. Nem eu sabia que podia. Mas a grande lição que aprendemos é de que só precisamos de oportunidade e acesso. E que existe uma grande potência dentro da gente, que pode nos levar onde a gente quiser. E, velho, a gente quer o topo. Quem quiser ver, acho que dura 25 minutos, não sei, é no YouTube, Legado, dentro do Magazine Luiza. A gente fez um resumo e esse ano foi minha missão passar isso em todo lugar que eu estou, porque eu acho que é uma voz muito forte, né? Então é isso. Isso aí. E aí, estava até comentando que a Luísa me ensinando naquele começo, a falar esse discurso da sustentabilidade antigo, mas agora você tem razão, né? Quando o mercado começa a dizer, ó, eu vou te conceder crédito, o crédito vai ser mais barato, a depender de você ser sério e conduzir as coisas com justiça social, o mercado ouve. Então, mas ela já trabalhava assim há muito tempo. Eu sei que parece um pouco de tietagem. Eles também, mas eu não vou deixar, sabe por quê? Aproveitar esse momento, eu lembro de pegar e falar, Luiz, eu estou estudando aqui o S do SG. E aí fui perguntar ali, minhas perguntinhas. Você tem um instituto que você falou, ó, posso até ter mais para frente um instituto para fazer filantropia, mas o S aqui no Magalu, o social, é a essência. A gente não quer fazer só por um braço de instituto. O S é isso aqui. Né? O S é você receber todo mundo bem, o resto é você tratar todo mundo bem. Na minha casa, ninguém sai da mesa sem dizer muito obrigado e ninguém fala, nem meus netos, estou te pagando, faça. Porque eles podem ter dinheiro, gente, eles só vão ter liderança se eles souberem lidar com as pessoas. Isso é óbvio. Então, assim, não tem que ter... Ainda nós temos um capitalismo muito selvagem ainda. Nós temos que aprender que um troca o outro. Se eu não tivesse gente para trabalhar na minha casa, eu não poderia estar trabalhando o que eu trabalhei. 3 filhos em 3 anos e meio trabalhando. Então, assim, isso mesmo, pode olhar. Eu recebi aqui uma... Agora, tudo grande, viu, gente? Tem 6 netos, eu estou falando quando eles eram pequenos. Recebi uma pergunta. Vamos fazer, então, uma de cada método. Esse da Luísa, de vocês levantarem a mão, a gente passar. Não sei se você tem uma pergunta. Sabe por que eu gosto disso? Vocês não acreditam que eu fui super tímida.
Vocês acreditam? Não acreditamos mesmo. Não, mas a gente vai vencendo a timidez, levantando e fazendo a pergunta. Lá na empresa a gente faz esse exercício para as pessoas ir vencendo a timidez. A gente tem todo mês a gente tem os destaques do mês. Então eles têm que ir lá na frente no rito e falar por que ele foi destacado. A pessoa tem vergonha de falar bem dela mesma. Então precisa alguém falar. Aprendizado. Peraí, então eu vou passar o meu telefone para você. Você faz a pergunta que você estava com vontade. Eu estava com vontade de fazer uma pergunta. Eu aqui sou o CFO do grupo, mas a minha pergunta é filosófica, não é uma pergunta assim financeira. O Brasil é um país muito desigual e a gente está aqui falando muito de tecnologia, né? E aí eu tenho ouvido aí alguns fóruns de discussão que falam muito que quanto mais a gente tem transformação digital, quanto mais tecnologia, quanto mais inteligência artificial, esse abismo social acaba aumentando, porque a gente tem ainda um acesso à tecnologia ainda muito elitizado. Mas a gente vê aqui alguns exemplos que provam o contrário, que a gente poderia usar a tecnologia justamente para democratizar, para levar acesso. Vocês acreditam assim que a gente consegue inverter mesmo essa equação, assim que esses grandes projetos de engenharia, por exemplo, de tecnologia, seriam um dos caminhos para que a gente não deixasse que esse abismo aumentasse cada vez mais? É meio filosófico, eu sei. Acho que as três podiam comentar, né? Para inverter um pouquinho, Belina, você começa, por favor? Claro. Obrigada, Antônio. Vocês me escutam? Sim? Pronto. O exemplo que a gente tem na Sigma, né, já responde a sua pergunta, porque a gente chegou numa região extremamente pobre, com escassez hídrica. É o Vale do Jequitinhonha, para quem não sabe. Com escassez hídrica e com pessoas que não tinham perspectiva, né, de mudança. A atuação de um projeto de grande porte, trazendo empregabilidade para a população local, o trabalho que a Sigma tem feito de empoderamento feminino, né, de desenvolvimento de empreendedoras locais, fazendo com que esse desnível sociocultural, né, seja reduzido. E que a gente, com então, o nosso conhecimento, com a nossa habilidade, com o nosso acesso à tecnologia, possa trazer uma qualidade de vida para aquela população local, eu acho que já é um grande exemplo de que a gente consegue, sim, provocar uma mudança para melhor. Ana, quer comentar? Antes da... Não, sim. Volta ao ponto do lítio verde. Quer dizer, lembrando assim, onde que isso estava, né? Não tinha nada lá. Era o Vale do Jequitinhonha. Agricultura zero, pecuária zero, tudo zero. E não precisa nem ir muito longe. Nem vou falar de 10 anos atrás, quando a empresa foi fundada, né, pelo co-CEO, que é meu ex-marido, né? E aí, depois, 6 anos atrás, quando a gente entrou para investir, para colocar o capital para funcionar, vamos falar de 2021, quando a gente abriu o programa de Fome Zero. Já na virada, ia fazer um ano de pandemia, você tinha uma situação de fome, porque as pessoas viviam do que antes de ter o lítio verde lá bombando a região? Viviam de pequenas coisinhas. Com o fechamento, as pessoas começaram a passar fome. Então, você tinha 12 mil pessoas, 3 mil famílias, num lugar que tem uma área estendida de 60 mil pessoas, ou seja, 1/5 da população ou 1/4 da população, dependendo de como você faz a conta, passando fome. O que é fome? Elas viviam com menos de R$90 por mês. Era uma loucura. Então, assim, a gente olhou aquilo e assim, meu Deus, o que a gente tem que fazer? Então, assim, o primeiro trabalho foi, ok, vamos pegar... E aí a empresa não tinha receita, não tinha nada, estava ali construindo, né, com a Promon. Nós pegamos e alocamos o que a gente chama de investimento social. É CAPEX, né? Capital Expend, CAPEX social. Foi a primeira vez que esse conceito foi amplamente divulgado, porque eu não tinha como justificar aquilo no conceito operacional, não estava operando, mas eu tinha que matar a fome das pessoas. Então, a gente fez uma campanha, alavancamos com o Rotary, só a Sigma, o lado Sigma da coisa, eram 11 mil cestas básicas, foram 8 mil cestas, enfim, a gente possibilitou 2,8 milhões de refeições serem servidas. Isso diz tudo, num lugar de 60 mil pessoas. Então, assim, é isso. Quer dizer, você tira... E volta para o ponto do Mulheres do Brasil, Dona de Mim. Quer dizer, a gente está atacando... Ela, não é nem microcrédito, é um nanocrédito. É, assim, é na ponta. É a mulher invisível, que não tem nada. Aí ela abre uma conta bancária
E aí ela ganha uma ferramenta... Compra um freezer para fazer as marmitinhas, R$3.000. Então, assim, é você trazer... E como que isso convive com a tecnologia digital do lítio carbono zero que vai para os carros mais de ponta elétricos do mundo? Tem que conviver, porque aí volta o teu ponto, o mundo mudou. Né? E assim, a gente recebe prêmio por isso? Não. O Lítio Ser Verde tem prêmio? Não. O meu prêmio é por causa de qualidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por outro, não, mas o ponto qual é? Não, mas o ponto qual é? Que é uma coisa legal. O ponto é que assim, a vantagem competitiva desse produto no mercado certo começou na Europa, agora nos Estados Unidos, é inacreditável. Já é o prêmio, né? Já é o prêmio, exatamente. A gente passa, e por isso que a gente conseguiu desenvolver a região toda, quer dizer, virou o Vale do Lítio. Por que é o Vale do Lítio? Porque aí é o ponto dos governos, quer dizer, se todos ali fizerem deste jeito, e a gente não tem a caneta, a gente consegue o quê? Liderar por bom exemplo, a gente é o bom aluno da sala, mas a gente é o bom aluno que vai arranjar sim, a gente é o bom aluno que arranjou um tremendo emprego e está se dando bem na vida. Então, é isso, assim, ó, segue esse exemplo aqui, que isso aqui é um caminho bom. É assim que a gente está trazendo. Porque, assim, aí se você convive o ambiental de ponta com a tecnologia social de ponta, gente, você levanta aquela região toda. E é o único jeito. Então, o que a gente vê é o seguinte, como que isso funciona para o Brasil? O Brasil são dois Brasis, tem os centros urbanos e tem o Brasil rural. O Brasil rural, se você não está numa área do agro, você não está no mapa. Então, o que acontece com o Brasil mineral? Ele estava na latrina, ele estava sem licença social, ele era visto como vilão. Tem gente que critica a gente só porque é mineração. Ah, a mineração deve ser horrível, vamos falar mal. Né? Sem saber. A mineração judiou muito. Muito. Eles muito comportaram então, muito tem mal. Que tirar essas premissas que atrapalhou, né? Total, a licença social é zero, a reputação é péssima. Então, você já chega assim, alguma besteira você fez, porque é mineração. Então, assim, caramba. Então, aí, assim, o que a gente vê? Voltando para o teu ponto. Esse Brasil mineral, ele inexiste. Olha, menos de 2% do território nacional ele tem explorado. Um país deste tamanho. A gente está menos explorado que o Peru, que é micro. Então, assim, esse Brasil mineral, processado verde, agregando valor, porque não adianta só mandar pedra para fora, né? Agregando valor e deixando esse valor aqui. E outra coisa que eu tenho que falar, a gente paga um royalty na indústria. Eu, em vez de pagar o royalty na pedra, no minério, eu pago na ponta. Eu falo que meu royalty é igual ao IPI. Eu estou pagando o preço indústria-navio. Ninguém nunca antes fez isso no setor. Agora estava lá. Qual a diferença, Ana, entre o minério cru e o minério... A gente agrega 50 vezes de valor no minério. Então, você sai com o minério daqui 50 a 80 vezes, dependendo do produto. Então, 80 vezes mais valor. Então, eu estou pagando um royalty que é 80 vezes maior. E aí veio a conversa de royalty, eu falei, ok, você vai subir o royalty, vai ter que ser 160% essa CFEM, que é 2, esse royalty, para bater o que eu estou pagando. Como assim? Eu estou pagando lá na ponta da indústria. Só para não ter confusão, não ter discussão de que a gente quer deixar legado. Então, são conceitos que são muito novos. E aí o que é bacana é que assim, mostra uma nova maneira de fazer. E olha como a empresa está indo bem em bolsa, investidor. Então, é legal que assim, nada disso prejudicou o sucesso. Mas eu acho que a pergunta sua, assim, eu vou dar um exemplo bem clássico. Por exemplo, a gente tinha caixas que hoje a gente não tem mais nas lojas caixa. Tá certo? Porque o vendedor, no seu próprio mobile, ele já faz tudo. Em compensação, as lojas têm um centro, mini centro de distribuição, onde quem compra na internet vai lá, retira, tem que ter uma equipe grande nisso. Então, a gente tem que entender que vai mudar um pouco, né, Márcia? Aquilo que a gente faz muda, eu te entendo. E a inteligência artificial, você conhece alguma coisa, um robô que não tem alguém que alimenta o robô? Me responde, não tem jeito. Então, assim, eu acho que vai ser... Por isso que eu falo, vai para a ponta. Cada vez mais as pessoas vão ter que ser estratégico, porque a operação vai ser feita pelo computador. Então, assim, é totalmente diferente. Quando eu comecei a fazer mamadeira, eu tinha que as panelas, eu levava 1 hora. Eu falei, como é que eu posso levar 20 minutos? Agora, acho que você faz num segundo, que já vem esterilizada, mas não mudou a babá. Tá? Para mim trabalhar, eu tenho que ter uma babá. Eu tinha que ter. Então, assim, eu entendo a sua pergunta, mas ela vai mudar de posição e, cada vez mais, vai ter que estar na ponta fazendo projetos inovadores e estratégicos, como as duas aqui falaram. Tem mais uma pergunta. Vou compartilhar aqui. Você... Obrigada. Acho que vocês falaram bastante, mas de forma resumida. Assim, a gente falou bastante, acho importante, da coragem de ser pioneiro, né? Óbvio que
precisa ter uma coragem, né, para desbravar alguns caminhos aí. E aí eu queria ouvir das três, assim, qual foi o maior custo, né, ou o maior ônus e o maior bônus que o pioneirismo de vocês trouxeram a vocês próprios. No caso da Luísa, em ter uma empresa reconhecidamente consistente nas suas práticas de gestão por conta de todos os prêmios que recebia, ao anunciar um programa exclusivo para negros, teve uma mídia avassaladora, né, e contrária à questão. Então, qual foi o maior bônus e o maior ônus que esse pioneirismo trouxe ao Magalu? A Ana, na questão da coragem, né, de enfrentar os acionistas, muito provavelmente, em ter da ex-marido, né? Em ter uma modelagem que foi pioneira. Qual foi o maior custo e o maior bônus para a Sigma que esse pioneirismo trouxe? E para a Belina, que a gente já acompanha há muitos anos, né? A Sigma não é o primeiro desbravamento dela como mulher engenheira numa obra, ela tem tido uma carreira consistente, né, nessa questão. Qual foi o maior bônus e o maior ônus que essa escolha te proporcionou também? Vou começar, então. Novamente, né, falando como engenheira, eu fiz engenharia porque eu realmente acredito que a engenharia muda o mundo. Eu também acho que o varejo muda. Sabe, a engenharia traz qualidade de vida para a sociedade, traz saneamento, traz energia, né, traz equipamentos de medicina. Então, o maior bônus é olhar esses... Eu tenho 25 anos de carreira, 21 deles na Promon. Olhar todos esses projetos que a gente já implantou e o quanto que a gente desenvolveu o país. Sabe? Porque isso... Ontem eu até falei para o meu chefe, eu sou uma pessoa sortuda. Ele falou, não é bem sorte, tem competência associada. Mas a Promon, ela trabalha... A gente tem que ter um caminhãozinho de sorte, Belina. Não faz mal para ninguém. Em diversos mercados. Então, hoje, o maior bônus é olhar e ver que a gente implantou energia para esse país, implantou plantas de mineração, de processo, de manufatura, infraestrutura, mobilidade urbana. Né? Mobilidade urbana, portos, e a gente continua comunicação, e eu estou ajudando a desenvolver o país, e a gente continua implantando novos projetos que vão trazer qualidade de vida para o brasileiro. Né? Então, esse, com certeza, é o maior bônus da carreira. Entendeu? E o ônus é que, muitas vezes, a gente tem que abrir mão da vida pessoal para estar ali, né, dedicado durante... Porque, assim, essas plantas são espalhadas pelo país inteiro. Né? Quem gosta... Semana passada eu estava num congresso e um dos palestrantes comentou que quem trabalha em obra fica viciado em trabalhar em obra. É verdade, a gente vicia. Né? Então, a gente gosta de ir para lá, de ver as coisas acontecendo, de desenvolver. É uma grande satisfação quando entra em operação. Né? É como se fosse um filho. Né? Que a gente, mas, para isso, então, eu conheço esse país inteiro. Já trabalhei em diversos estados, em várias cidades, tão pequenas quanto Itinga, né? Até menores. E, para isso, a gente tem que abrir mão de alguns confortos pessoais. Né? Mas, obviamente, que se paga quando a gente vê o nosso projeto implantado ali funcionando. Não, e porque é maior do que a gente. Eu acho que, assim, o que me motivou... Eu paguei um preço horroroso, né? Vamos combinar, né? O preço pessoal obsceno. Foram 10 anos mergulhada nisso aqui. Primeiro, como investidora passiva, depois, como investidora via o fundo, depois, quando a corda arrebentou, eu entrei. Eu digo que eu sou CEO temporária, mais permanente. Estou aqui há 5 anos tocando essa empresa, né? E cada ano, não, esse é o último ano, assim, não está com a menor cara, né? Então, quer dizer, nisso você vê o impacto de você trazer suas ideias, trazer a credibilidade que você executar as ideias dá para o projeto. Agora,
o que é bacana é isso. Você vê que o que está sendo feito aqui é muito maior do que a gente. A gente botou o Brasil no meio de um diálogo global de transição energética, onde o Brasil não estava nesse quesito dos minerais estratégicos, pela maneira como a gente está industrializando o produto aqui. Quer dizer, é uma forma de industrializar que nos botou na mesa. A gente não tem reserva grande, não tem nada que é grande. Tudo é superlativo na Austrália, no Chile, na Bolívia. Aqui, assim, com um pouco que a gente tem no Brasil, a gente conseguiu fazer uma caipirinha, literalmente, né? E do zero, né? Então, isso nos deixa animadas. Tanto é que todo mundo brinca que o que eu mais gosto de fazer lá é ficar na comunidade, né? E aí a segunda coisa foi trazer o social para dentro da equação, porque até então se falava muito disso, a gente mostrou um caminho aí com a grande ajuda da Luísa, com essa estrutura do Dona de Mim. A gente pegou um programa que estava piloto, estamos botando o programa para escalar e mostrar, de repente, algo que também pode ser dali do Jequitinhonha para o resto do Brasil, né? Então, a gente consegue ver que a gente vai deixar um legado que é muito maior do que... Ah, tá, tem um negócio, a tecnologia funciona, a planta é ótima, nossa, que incrível, saiu o insumo vale uma fortuna, uau, tem mais do que isso, é maior do que todos nós. Então, dá uma motivação muito grande, né? Agora, o ponto do preço de ser pioneira, eu adorei que você falou. E, assim, isso eu vou internalizar, porque é isso, você não vai agradar gregos e troianos. No meu caso, as grandes batalhas, por incrível que pareça, não são com os acionistas, porque os acionistas, esse grupo coeso, que a gente tem um bloco, né, um bloco controlador, esse grupo vai. Né, eram batalhas de assim, gestão, de execução, a turma que conhece bem, né, de métodos, visões muito diferentes. Os dois co-CEOs, a gente viu o mundo de jeitos muito diferentes. De lidar com o pessoal, o clima lá está ótimo. Então, quer dizer, é tudo diferente. São as pequenas batalhas que, no final, fazem uma guerra. Né? Mas, ok, entendeu? Faz parte. A gente gosta. A gente gosta, a gente aguenta. Por que a gente aguenta? Porque você vê que você está fazendo algo muito maior do que aquilo ali que você está se propondo a fazer, entendeu? Mas eu acho que é isso, quer dizer, é esse propósito maior que move fazer diferente. É o único jeito de você aguentar os mísseis, né? As pessoas me perguntam muito onde foi que você, com essa idade, voltasse para trás, você errou, você não faria mais. Eu fico pensando, não sei, porque naquela idade que eu tinha, se eu não fizesse aquilo, eu não tinha chegado onde eu estava. E eu não tenho muito compromisso de acertar. É impressionante, assim, eu não tenho compromisso de ser perfeita. Eu não tenho isso, eu tenho compromisso de ser eu, de lutar. Também sou filha única, me acho um espetáculo, então isso ajuda um pouco. E, assim, eu acho que, pós-escravidão, eu tenho muito cuidado com a escravidão em todas as minhas atitudes, até dentro da empresa. Você só faz as coisas se você quer. Você está aqui porque você quer. Se você quer, você aguenta, ou você vai embora e fica desempregado e procura um emprego. Então, assim, a única coisa que eu faço que eu não gosto é ginástica. O resto, eu amo o que eu faço, mas eu tenho que fazer, então faço 2 vezes por semana e presta atenção. E o bônus, eu quero passar para vocês, rapidinho, agora é 1 minuto só. Uma empresa que nasceu totalmente física, é uma das poucas do mundo que faturou 60 bilhões no ano passado. Quer dizer, uma empresa que ficou grande e que conseguiu se digitar e ter a maior influenciadora digital do mundo, que ganhou Cannes de Ouro. Então, eu vou passar a luz para vocês para dizer que é possível, gente. Tudo na vida. Nasceu do interior, fala porta, portão, a gente não tem essas culturas todas de todo mundo, e conseguimos fazer uma empresa digital, física. Quer dizer, com prêmios, com tudo mais, com problemas, porque não tem nada que não tem. Então, assim, é muito difícil quando assim mesmo, quando eu pego alguma injustiça, eu falo assim, o que será que Deus está querendo me mostrar com essa injustiça? Eu tenho que sempre aprender, porque você é responsável, a não ser saúde, você é responsável pelo rumo da sua vida. Você, à medida que você é protagonista dela, você faz escolhas. Tá? Então, assim, você está num serviço só por causa do dinheiro, vai embora, porque senão você atrapalha. Tem gente que olha para uma planta, a planta morre. E tem gente que só está vivo porque não conseguiu morrer ainda. Tudo reclama, tudo acha ruim. Então, é rapidinho, eu vou passar a Lu, que eu acho que é um grande incentivo de uma empresa que nasceu no interior e criar uma das maiores influenciadoras virtual do mundo. Então, é muito gratificante, né? Porque é uma linguagem. Então, vamos lá.
tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu, uma das maiores varejistas do Brasil, acredita que marcas devem se tornar criadoras de conteúdo para não competirem em desvantagem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. De lá pra cá, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou em um clipe ao lado da Anitta. E o estoque das roupas usadas no vídeo acabaram rapidamente. Ela participou de um clipe em um mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalu. Ela também apareceu em programas da TV, usando a mesma tecnologia de ponta do Fortnite. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo, sendo a primeira personalidade virtual a ser desenhada pelo ilustrador oficial da Red Bull. Ela roubou a cena no mundo fashion, a virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square e foi entrevistada pela Gabi, uma das jornalistas mais respeitadas do país. Medo eu tenho de ficar sem internet, né, Gabi? É verdade. Ela também fez várias outras coisas incríveis, inclusive dançar. Ela dançou muito. Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, Leão ganhou um Leão de Ouro no Festival de Publicidade em Cannes e mais de 12 premiações no último ano. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. Legal, né? Assim, então, eu gosto de passar esse vídeo agora porque eu acho que se nós conseguimos, não se esqueça que nossos concorrentes são a Amazon, Alibaba, Mercado Livre, que nasceram digital, né? Então, assim, e a gente não perdeu o físico, a gente modernizou o físico. É uma luta, gente. Esse ano está mais difícil, não é tão simples. Mas quando a gente vê o que a gente conseguiu nascendo no interior, numa loja que foi fundada pela minha tia, a gente fica sabendo que tudo o resto é pequeno, de gerar quase 40 mil empregos direto, 80 entre direto e indireto. O emprego, gente, depois da saúde, é a coisa mais sagrada que nós temos. Mais sagrada. Para mim, o grande foco, quando eu peço para baixar juro para tudo, é a geração de emprego. Porque o emprego, eu vivo muito na periferia, elas falam assim, eu tenho dinheiro, eu quero educar meu filho. Eu não tive educação, eu quero educar. O emprego é sagrado. A gente tem que todo dia agradecer a gente ter um emprego, ainda mais numa empresa como a Promon. Bom, eu quero terminar com duas coisas só para terminar. Assim, duas frases que eu detesto, três, mas eu quero falar. Quem te irrita, te domina. Cuidado com quem te irrita. Por isso que, quando eu vejo muito meme assim, eu procuro falar, não vou me irritar, porque ele acaba me dominando. E agora nós estamos num momento que eu estou lutando para não irritar, porque tanta coisa aconteceu depois que a gente comprou uma empresa e que a gente convivia tão bem. E eles, então, assim, eu estou lutando para não irritar. E você quer ser feliz ou ter razão? Gente, isso funciona muito. A gente vive para ser feliz, mas 99% a gente quer ter razão. É impressionante. Aí eu conto uma historinha que eu vinha da fazenda com meu marido quando ele era 20, para ter uma pedra no vidro. Eu falei, Erasmo, pedra. Ele falou, mosquito. Chegou em casa em Franca, estava tudo trincado o vidro. Eu falei, mas que mosquito forte, né? Ele que ia pagar, ele que ia fazer. Por que eu vou discutir se é mosquito ou pedra? Tá? Para mim, falou, está falado, acabou. Você tem que ser feliz. E uma outra coisa, assim, só para terminar, e eu fiquei muito impressionada com o seu trabalho. Sabe o que eu acho que é o seu maior bônus? É você continuar sendo você.
Ela é ela, né? Você percebe que ela não é nem isso, ela não mudou, ela continua, porque o que manda é a essência da gente. A gente não pode ter. Luísa, você não é metido, mas eu vivo do cliente que compra panelinha de pressão e que entra na internet. Você não tem. Então, assim, é muito bom quando a gente tem uma essência, como a Ana falou, e que o que manda é a nossa essência, é o nosso propósito, e ele segura a gente até nos momentos mais difíceis, quando você tem um propósito de vida. Quando a sua vida vai além do o ganhar é muito bom, a gente não pode ter medo de ganhar, mas é muito importante quando a gente tem um propósito que é acima de tudo, que é você do tamanho daquilo que você compartilha. Comprem no Magazine Luiza, entrem no Grupo Mulheres do Brasil. Fiquei encantada com a programa. Gostei mais. Antes de finalizar, antes de eu passar para o Bardella encerrar, a gente recebeu, a gente está com 200 pessoas assistindo, tem algumas perguntas, né, umas lindas aqui de umas estagiárias que mandaram. Então, vocês fazerem uma consideração final cada uma, e se vocês puderem, eu vi, para a gente ser rapidinha, e quiserem comentar aqui essa pergunta da Lara Presotti, a estagiária de vocês, que ela gostaria de saber como é que evitar o greenwashing, né, o de mentirinha, tá na bolsa, fala o que querem ouvir, e fazer isso por meio dessa essência que a Luísa Helena mencionou. Eu não olho ações de jeito nenhum. Façam promessa para não olhar, porque senão você vive em função disso, caiu, subiu. Ela fala, Lígia, é só papel. Isso é só papel, vamos seguir a vida e trabalhar. Mulher, quando saiu que as ações estavam... Eu falei no Roda Viva, isso é papel, gente. Amanhã cai, amanhã papel é papel. Isso aí. Você comenta, Adelina, por favor, faz suas considerações finais para a gente poder encerrar. Sim, depois greenwash, o fato é que o que a Luísa acabou de falar, vai cair, entendeu? Não é sólido, não se sustenta. Então, a empresa, né, faz lá uma propaganda dizendo que é verde, só que ela não tem uma base, ela não tem evidências e, rapidamente, ela, né, perde essa referência. Então, eu diria para a Lara para não se preocupar com isso, porque, como foi dito aqui, o mundo está muito mais consciente. Né? Ainda bem que a gente está vivendo nesse momento, né? Que as pessoas estão mais conscientes, o mundo está cobrando que a gente tenha atuações mais voltadas para o social, para o ambiental, que tenha mais oportunidade para as mulheres, tenha mais oportunidade para a comunidade LGBT, que ia mais, que tenha oportunidade para toda essa diversidade. Então, Lara, não se preocupa, porque greenwashing não fica. Né? Quer comentar e fazer a sua consideração não, aqui final? Isso, quer dizer, o mundo cada vez mais digital. Você falou o exemplo do negro na loja, é o greenwash no meu setor. Qualquer ser humano com um celular hoje em dia, ele é um fiscal ambiental. É simples assim. É mesmo. Então, assim, a gente viveu isso agora, nesse monte de reportagens que saíram, porque não sei o quê, porque tá proteção ambiental, assim. Gente, é tão fácil hoje em dia. Satélite, celular... É ou não é? Não tem muito o que discutir. E isso é bom. Por que é bom? Porque quem se comporta, não tem. A gente levou um monte de míssil no final, né? Acabou. Agora, quem não se comporta tem que ter medo. Porque todo mundo está ali olhando, fiscalizando. Mudou totalmente. E eu acho que o que mais mudou, as pessoas se importam. Então, volta ao teu ponto. Antigamente, se você pegasse uma imagem de uma pessoa ser mal atendida, no caso do Nosso Mundo, pega ali uma barragem errada, ou uma pessoa captando água, como foi na Folha, que é aquela outra empresa, captando água num lugar que não é para captar, e aí, sim, viraliza, entendeu? Viraliza. Quando você for ver, as pessoas... Por que viraliza? Por que é que viraliza? Porque as pessoas se importam. Virou... Eu acho que isso é muito bonito até. O mundo voltou a se indignar. Isso é bacana. Os jovens retomaram essa capacidade de se indignar com certas coisas, que a gente meio que trivializou coisas que você tem que se indignar com elas. Caso barras de rejeito. Gente, ficou um legado para 100 anos de alguém que vai pagar o boleto. Né? Não pode. Então é legal, porque assim,
da turma mais jovem, então é demais. Você vê seus netos, meus filhos, assim. E quem está fazendo greenwash não conversa com o filho, não conversa com o neto. Porque, assim, toda conversa que você tem, você fala com alguém de 15, 10, assim, é porque tem que ser assim, né? É uma maneira diferente de pensar da nossa geração até, assim. Essa geração vem por aí para cobrar com mais celulares, com mais fiscalizações. Então, daqui a pouco a gente vai ter 8 bilhões de fiscais ambientais no planeta, o que é ótimo para o planeta, né? Legal, então, queria agradecer mais uma vez, que honra, que alegria de poder... Parabéns para a Lígia, né, gente? Obrigada, minha amiga querida. Vou passar aqui o microfone para o Bardella poder encerrar aqui, dono da casa. Bom, pouquíssimas palavras. Muito obrigado por dividir a experiência de vida de vocês. A gente teve aqui uma aula de civilidade e não de inovação, né? Vocês 4 são referências aqui para a gente. E foi muito gratificante ouvir tudo que vocês falaram hoje. Muito obrigado. A gente ia pedir para me pôr no Instagram, viu, gente?